Olá, esta é a segunda aula dos Cadernos do Concílio em preparação ao Jubileu de 2025. Lembrando que estamos falando da coleção da CNBB em preparação ao Jubileu, que se chama Peregrinos de Esperança. Este é o lema do Jubileu de 2025. E hoje vamos falar sobre a revelação como palavra de Deus. O que é a revelação? Revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus é a palavra de Deus. Então, a palavra do dia é palavra de Deus. Nós vamos ouvir muito hoje sobre palavra de Deus, vamos entender isso. Isso tem a ver com a constituição dogmática Dei Verbum. Dei Verbo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 1 diz respeito a esta palavra de Deus. Tem 3 tópicos: Deus fala, Deus se revela e Jesus Cristo é a revelação de Deus ao mundo, ok? Vamos lá. Em 18 de dezembro de 1965, quando os 2.350 bispos presentes no concílio foram chamados a manifestar o seu juízo definitivo, eles estavam cientes de que se tratava de um momento histórico. A Constituição Dei Verbo, que era objeto de votação, então eles estavam reunidos para votar esta Constituição, possuía a qualificação de dogmática, ou seja, um dogma da Igreja, e comprometia cada um deles de maneira bastante particular, porque o conteúdo desse documento Dei Verbo, dessa Constituição dogmática, o conteúdo desse documento tocava o próprio coração da fé e o fundamento da vida da igreja. Então, falar sobre o verbo de Deus, sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus, era um documento muito importante que realmente veio para fazer a diferença na igreja, no entendimento da revelação de Deus aos homens, tá bom? Pois bem, a Dei Verbum aguardava a sua aprovação. Lembra que eu falei na primeira aula que demorou muitos anos, demoraram 3 anos para a realização do concílio. O concílio começou em 1962 e terminou em 1965. Então, a Dei Verbum, naquele momento, foi um dos documentos mais difíceis dentro do concílio e ele estava aguardando esta aprovação. O Papa Paulo VI, com sua autoridade, promulgou a Constituição dogmática que, como é costume nos textos do magistério da igreja, aqueles que nos ensinam algo, certo? Tomou o nome de suas primeiras palavras, Dei Verbum, a palavra de Deus. Então, Papa Paulo VI, ele deu o nome de Dei Verbum, porque sempre começa um documento com o nome daquele documento, tá? Que mais que diz aqui? A última Constituição aprovada pelo Vaticano II se torna o fundamento e o horizonte sobre o qual podemos ler e interpretar todo o ensinamento conciliar. Todo o documento do concílio estava ali, concentrado nessa Constituição dogmática Dei Verbum, que era tão importante para o concílio. Pode-se afirmar que os cristãos redescobriram a verdadeira face de Deus e reencontraram a familiaridade com a Sagrada Escritura. A Constituição dogmática Dei Verbum perpassa diretamente a complexa temática de como pode ser possível que Deus se faça conhecer e de como ele comunica a si mesmo. A revelação de Deus ao mundo na pessoa de Jesus Cristo era algo que precisava ser entendido por nós todos, por toda a igreja, para que isso fortalecesse ainda mais a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tá? Então, nós estamos falando agora sobre a palavra de Deus, certo? Vamos entrar no item que Deus fala. Deus fala. A história bíblica se inicia como uma história da revelação com etapas importantes. Então, quem conhece a Bíblia sabe que existe uma sequência, um caminho percorrido que chega até Jesus Cristo, que se revela como Filho de Deus, como o próprio Deus
neste mundo como homem. O primeiro traço a ser reconhecido é o diálogo permanente entre Deus e os homens. Então, dentro desta história que acontece dentro da Bíblia, até a revelação de Deus como ser humano, como homem, sem deixar de ser Deus, ele se dá num diálogo constante, permanente, começando com Deus falando com Abraão. Deus fala com Abraão, e aí ele vem vindo toda a história até chegar em Jesus Cristo, certo? Continuando aqui, toda essa história é uma preparação para a revelação, cujo cume é Jesus de Nazaré. O Filho de Deus realiza a promessa e revela a verdadeira face de Deus como sendo um pai que ama. Então, ele mostra-nos o Deus como um pai que ama, certo? Nesta longa história da revelação, o meio privilegiado pelo qual Deus se dirige ao povo e às pessoas permanece sendo aquele da palavra. Nos livros do Antigo Testamento, a palavra vem expressa com o termo hebraico dabar, que é o mesmo que logos em grego, que indica ao mesmo tempo o fato de falar e o conteúdo. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, porque Deus fala, e não é só a palavra, mas tem um conteúdo dentro desta palavra, tá? Quando Deus pronuncia sua palavra, esta possui a força de criar e manifesta uma eficácia única. Nós vamos ver isso no texto do Gênesis, na criação. As primeiras expressões encontradas nas páginas iniciais da Bíblia afirmam-no com certeza o poder da palavra, não somente como uma expressão, mas também como um ato criador. Disse Deus: haja luz. Palavra, soltou uma palavra, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3, encontra-se essa passagem. Consequentemente, toda a criação é interpretada como o fruto dessa palavra pronunciada por Deus. Da mesma forma, sua palavra possui uma intensidade tal que a faz ser irreversível e fecunda. Então, aquilo que Deus fala, está falado, está dito e é feito. Ele acontece. A palavra cria algo e isso não tem volta. Já foi feito. E torna-se fecunda. Por quê? Porque isso vai multiplicar. Disto é intérprete o profeta Isaías quando escreve. Olha o que o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 55, versículo 11. Ele diz o seguinte: assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. O profeta escreve isso lá no livro do profeta Isaías. Então, continuando aqui, mostrando o poder da palavra, né? Diz o seguinte, que afirmar nesse sentido que Deus usa a palavra equivale a asseverar que Deus fala. Isso é o mesmo que sustentar que ele desce de seu silêncio e em seu amor se volta para a humanidade. Então, sim, Deus fala. Esse documento Dei Verbum mostra isso, que Deus fala. Então, ele fala através da palavra, que é expressa através da fala e que tem um conteúdo e um conteúdo fecundo, ok? Então, agora vamos para o Deus se revela. Então, Deus fala, agora Deus se revela. Deus usa a palavra para revelar-se. Esse verbo é fundamental não só para a história do cristianismo. Ao redor do tema da revelação, de fato, encontram-se três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que atestam a iniciativa de Deus sobre cada pretensão humana. Então, não só o cristianismo reconhece que Deus fala e usa a sua palavra para se revelar, não só no cristianismo, como no judaísmo e no islamismo também. O verbo revelar e o substantivo revelação exprimem um importante valor. Revelar significa literalmente tirar o véu que esconde algo, permitindo assim que se conheça o que está velado.
vai revelar, vai mostrar aquilo que está escondido. No momento em que se tira o véu, o objeto pode ser analisado a partir da razão para descobrir o que possa ser importante. Então, Deus, quando se revela, ele está mostrando ao mundo, à humanidade, aquilo que ele é, o que está por trás da palavra. Por isso que diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele vai expressar quem é Deus e expressa o próprio Deus e apresenta Deus como um Pai. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo é a palavra, é a ação de Deus, tá? Continuando aqui, diz o seguinte: o mistério revelado permite-nos colher alguns aspectos do que Deus quer tornar conhecido, de forma que a razão possa analisá-los. Então, através da palavra, o mistério se revela. A Dei Verbum apresenta essa revelação como sendo iniciativa gratuita de Deus, que entra em relação com o homem. A estes cabe a obediência da fé, ou seja, o total abandono ao mistério de Deus que se revela. Então, a Dei Verbum vem mostrar essa revelação, o Deus se revelando, tá? Então, é uma constituição, é um documento que prova, que mostra que é aquilo que a igreja ensina, que é Jesus Cristo como sendo o próprio Deus se revelando para a humanidade. A Dei Verbum exprime o ensinamento de 2000 anos de história a esse respeito. E que fala, lá na Dei Verbum 2, no parágrafo 2, está escrito o seguinte: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Então, Jesus Cristo se torna homem, revelando a bondade e a sabedoria de Deus, dando-se a conhecer, tá bom? Continuando, Deus se revela, antes de tudo, com o seu amor, e a revelação permanece como um mistério à espera de ser revelado. Porque Jesus vem, ele se revela, mas como entender esse mistério? Porque isso é um mistério. Deus se revela na abundância de sua caridade, fala aos homens como amigos. Então, ele se faz homem para estar entre os homens e falar com eles como amigo. Olha a bondade, a coisa maravilhosa dessa atitude de Deus de vir até nós, se fazer um de nós, estar conosco aqui na terra, se fazendo amigo nosso, falando a nossa linguagem, de modo que a gente possa olhar para ele, enxergar o rosto humano de Deus na pessoa de Jesus Cristo e o rosto divino do homem na pessoa de Jesus Cristo. Como se percebe, a revelação consiste no falar de Deus com os homens, como se eles fossem verdadeiros amigos conhecidos há bastante tempo. Deus convive conosco. Olha como é lindo. A Dei Verbum fala isso, escreve isso, consta isso na sua Constituição. Descobrimos que Deus não age como nós. Isso aí nós precisamos entender, que a ação de Deus é diferente da nossa. Em resumo, a Dei Verbum ensina que Deus não só fala com os homens, mas também permanece com eles ao longo da caminhada, permanece para partilhar alegrias e dores e dá à vida o seu sentido pleno, que não poderia ser encontrado em outro lugar. Lindo, né? Lindo, a gente sabe disso, porque Jesus veio, permaneceu conosco, viveu conosco nas dores, nas alegrias, partilhou a sua vida conosco, sentiu as dores das pessoas, viu a dor das pessoas, ajudou, deu vida para cada uma delas quando ele as curava, quando ele as libertava do inimigo, quando ele estava junto fazendo os milagres. Jesus estava sentindo, presenciando e vivenciando as dores humanas, além das dores próprias que ele também sentiu. Com a sua revelação, Deus faz compreender que deseja encontrar o homem com o objetivo de salvá-lo, isto é, torná-lo capaz de uma comunhão de vida consigo. O mal entra no mundo, o homem torna-se pecador,
torna-se frágil, distante de Deus. Quando Jesus vem, ele se aproxima de nós, mostrando que é possível, novamente, nós temos essa união com ele e com o Pai. Então, aqui vem mostrar isso, cadê verbo? Mostra isso para nós. Tornar capaz de uma comunhão de vida com o próprio Deus. A palavra de Deus, assim, identifica-se com a própria revelação de Deus à humanidade. Então, a palavra de Deus é Jesus, que se identifica revelando-se como Deus para todos nós. Santo Agostinho diz assim: João Batista é a voz, enquanto Jesus é a palavra. Olha que lindo! Porque João Batista fala com as pessoas, mas quem traz a palavra, não só como expressão, mas também como conteúdo, é o próprio Cristo, tá? Lindo, né, que Santo Agostinho falou. João Batista é a voz, enquanto Jesus é a palavra. Palavra entendendo sempre como palavra de Deus, tá bom? Continuando aqui, olha, se Deus quer se revelar, é porque deseja comunicar algo aos homens, os quais por si só jamais poderiam conhecer. O homem por si só, ele busca a Deus. É natural do homem buscar Deus. Deus, os homens sempre buscaram Deus. Aí buscavam Deus de várias formas, na natureza, na matéria, nos animais, enfim. O homem estava sempre buscando algo além dele mesmo. Quando então Deus se revela, Deus fala aos homens. No cristianismo, a coisa mais linda e que é a única coisa assim, é o que diferencia, na verdade, das outras religiões, é que o homem, antes, quer dizer, ele busca a Deus, mas no cristianismo, Deus busca o homem, ele vem até o homem, ele se revela ao homem, e isso é muito lindo, né? Entende a diferença? Porque se você tem uma vaca como Deus na Índia, no caso, né, que eles adoram o animal, a vaca não vai até o homem e se revela como Deus. É o homem que encontra na vaca algo que representa para eles o sagrado. Enquanto o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, se faz homem para estar entre os homens e conversar com os homens. Isso é muito lindo, gente. Continuando, então nós vimos que Deus fala, nós vimos que Deus se revela, e agora nós vamos entender Jesus como esse cumprimento da revelação. É Jesus que cumpre esta revelação. O evangelista João se faz intérprete desta absoluta novidade que é introduzida quando inicia o próprio evangelho com esta expressão: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso tem muito a ver com o Gênesis, que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, a palavra de Deus saiu da boca de Deus e diz: faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3, foi o que eu acabei de ler agora, tá bom? Então, João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Continuando. O logos de João, logos é palavra em grego, certo? O logos de João, dessa forma, é muito mais que uma palavra. É a pessoa divina que, em um determinado momento da história da salvação, se faz homem sem deixar de ser Deus. Enquanto ele estava aqui como homem, ele também estava como Deus. Ele estava inteiramente como homem e inteiramente como Deus, certo? Depois de ter manifestado a si mesmo em tantos e diferentes modos no decorrer da história, Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. Continuando, a Dei Verbum afirma, dizendo: Jesus Cristo, o Verbo feito carne,
homem enviado aos homens, fala as palavras de Deus e realiza a obra da salvação que o Pai lhe deu a fazer. Por isso, aquele que vê, vê o Pai, através de toda a sua presença e manifestação, por palavras e obras, por sinais e milagres, e, sobretudo, por sua morte gloriosa e por sua ressurreição dentre os mortos. Tendo enviado o Espírito da Verdade, leva a pleno cumprimento a revelação e a confirma com o testemunho divino. Isso nós encontramos no parágrafo 4 da Dei Verbum. Toda a vida de Jesus Cristo, por conseguinte, é a revelação de Deus. Fora de suas palavras e de seus sinais, não é possível encontrar outro conhecimento adequado acerca do mistério de Deus. Então, a revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, que não tem como saber senão pelas suas palavras e pelos seus sinais, que aí mostra o mistério de Deus na pessoa de Jesus Cristo, tá? Vamos entender agora, no capítulo 2, a palavra escrita, tá bom? A única fonte. Quando se fala de revelação, algo que necessariamente nós precisamos questionar é: quais são as fontes para conhecer que Deus verdadeiramente se revelou? A Dei Verbum vem trazer para nós uma resposta que o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I afirmavam que as fontes eram a Sagrada Escritura e a tradição. O Concílio Vaticano II vem unir essas duas. Ele quer saber o seguinte: o que é que comunica a Sagrada Escritura e a tradição para que seja uma coisa só? É a palavra de Deus. Então, a Dei Verbum dá um passo adiante e propõe essa unicidade da fonte. Como é que nós sabemos que Deus se revelou? Como é que Deus se revela, né? Como é que nós conhecemos isso? Então, a Dei Verbum propõe a Sagrada Escritura e a tradição não são outra coisa senão a única palavra de Deus transmitida de diferentes formas. Uma forma, ela é escrita, e a outra forma é a tradição. É aquilo que os apóstolos repetiram e chegou até nós, até hoje, essa informação. Tudo se concentra na palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é Jesus Cristo. A Sagrada Escritura e a tradição jamais fazem referência a algo escrito. Preste atenção. Nós não estamos falando de algo que está escrito, mas sim que é verbalizado, que é palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é Deus falando, tá? Quando se define a Sagrada Escritura, disse que é palavra, isto é, algo que é dito e não escrito. Então, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é algo que foi dito e não escrito. Escrito é a Bíblia, é o que escreveu-se a respeito da história, mas a Sagrada Escritura, ela tem a palavra como fonte daquilo que ela é. Quando se descreve a tradição, ou seja, a transmissão do Evangelho, há o termo palavra, verbum em latim. Então, a transmissão do Evangelho que se dá na tradição da igreja, existe o termo palavra. A tradição consiste em uma transmissão viva de fatos, acontecimentos, palavras, ritos, gestos e costumes que desde o tempo dos apóstolos foram sendo comunicados oralmente. Então, a tradição nos ensina isso, aquilo que os apóstolos vivenciaram e trouxeram para nós de forma oral, tá bom? Através da palavra. Por outro lado, todos sabem que o conteúdo dos evangelhos, antes de terem sido colocados na forma escrita, foram também transmitidos oralmente, guardados na memória e partilhados por uma comunidade a outra, de acordo com os desafios enfrentados por cada uma delas. Então, sempre foi, desde o começo, oralmente transmitida a mensagem, a revelação de Deus. São Tomás de Aquino, naquela coleção Suma Teológica, ele diz o seguinte: o motivo sobre o qual Jesus não ter deixado nada escrito. Ele diz assim:
Ele afirma de fato que Jesus não escreveu, ao menos por 3 motivos. Porque era um grande mestre, e ele queria que o ensinamento dele fosse impresso, guardado dentro do coração dos discípulos. A segunda razão, por causa da sua profundidade, ele não existia, não poderia encontrar algo escrito num espaço para tanta riqueza que Jesus guardava dentro dele. Então não tinha como escrever, era vivenciada. E eles estavam vivenciando, ele estava vivenciando isso junto com os discípulos. E por fim, para que se criasse uma ordem na transmissão dele aos discípulos e dos discípulos para outras pessoas, para que ensinasse os ensinamentos, passasse para frente os ensinamentos. Então, São Tomás de Aquino diz que essas são as 3 razões pelas quais Jesus não escreveu nada, ele apenas falou, proferiu a sua palavra, o seu conteúdo para toda a humanidade. O fato de Jesus não ter escrito nada, portanto, mantém firme o conteúdo vivo de sua palavra e não deixa espaço a qualquer forma de fundamentalismo. Não é algo que estava ali escrito, é vida, é palavra dele, tá? Continuando, gente, entrando agora na questão da palavra, da transmissão da palavra, né? Que é a palavra escrita, surge aqui a palavra entrando nas culturas, ao que se dá o nome de inculturação da palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque não é todo mundo que compreende o que é essa inculturação. O ingresso, quer dizer, entrar a palavra de Deus nas culturas, é um fato que acompanha desde sempre a história da evangelização. A valorização da cultura que recebe o anúncio cristão, então, ou seja, nós vamos levar a palavra de Deus numa cultura que não conhece Jesus Cristo, que não conhece o único Deus, Pai, Criador, que Jesus Cristo nos ensinou e que se revelou na Sagrada Escritura. Vamos lá. Então, a valorização da cultura que recebe o anúncio cristão é um critério fundamental. Valorizar a cultura é fundamental, é um critério importantíssimo, porque leva a reconhecer primeiramente os aspectos positivos ali presentes, que são, em todo caso, sementes do verbo, impressas em todos os lugares para favorecer a recepção da proposta cristã. Uma cultura que não conhece Jesus Cristo não significa que ela não tem ali as sementes do verbo, as sementes da palavra. Por quê? Porque tudo o que existe é obra de Deus. O homem é criação de Deus, a natureza é criação de Deus. Mesmo eles não tendo ouvido falar de Deus, ali está impressa a semente do verbo, da palavra de Deus, que é a criação. Então, isso precisa ser respeitado. As pessoas vivem dentro de uma cultura e essa cultura precisa ser respeitada para que chegue a palavra de Deus ali nelas em algum momento. É preciso, obviamente, reconhecer que Jesus, ao entrar na história e na cultura do seu tempo, assumiu suas formas expressivas. Então, aonde Jesus estava, ele estava respeitando aquela cultura, ele estava se expressando de modo que aquelas pessoas poderiam compreender a sua mensagem. Jesus utilizou linguagens que se chocavam radicalmente com o modo de pensar dos seus contemporâneos. Então, assim, aquilo que as pessoas na época costumavam falar, ele fala coisas completamente diferentes. Isso era necessário porque deveria expressar a originalidade da sua revelação. Ele, como Deus, ele precisava dizer que ele era filho de Deus. E isso foi uma das razões pela qual diziam que ele estava blasfemando e foi, inclusive, uma das razões da crucifixão de Jesus.
essa linguagem de Jesus não pode ser modificada, ou seja, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, é o próprio Deus que se fez homem. Isso não muda, não importa onde vai chegar essa mensagem vai chegar em lugares que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas isso não modifica. Então, a enculturação não é levar a cultura para a religião, para a fé, para Jesus Cristo, mas é levar Jesus Cristo para aquela cultura. Essa linguagem de Jesus não pode ser modificada. Hoje, em nome de um respeito pelas culturas, sem inverter o primado da palavra de Deus em favor da interpretação dos homens. Então, assim, não é porque o homem não entende, não conhece, que a gente vai mudar isso. Não. O evangelho continua sendo evangelho, a revelação de Deus ao mundo continua sendo Jesus Cristo, na pessoa humana de Jesus Cristo, homem, sem deixar de ser Deus, tá? Então, isso não muda. Então, isso é enculturação, é levar o evangelho, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, Jesus Cristo, homem e Deus, nas culturas, tá? São João Paulo II, ele diz que o evangelho não é contrário a essa ou aquela cultura, ele não é contrário, ele é único, serve para todos, né? Então, como se quisesse, ao encontrar-se com ela, privá-la daquilo que lhe pertence. Aquela cultura pertence àquelas respectivos modos de viver. Então, não vai tirar isso da pessoa, mas vai levar a mensagem lá. Então, ele diz assim, o evangelho não é contrário a esta ou aquela cultura, como se quisesse, ao encontrar-se com essa cultura, privá-la daquilo que lhe pertence e a obrigar-se a assumir formas extrínsecas que lhe são estranhas. Não é isso, tá? Pelo contrário, o anúncio que o crente leva ao mundo e às culturas é uma forma real de libertação de toda a desordem introduzida pelo pecado e, simultaneamente, uma chamada à verdade plena. As culturas não são privadas de nada, antes são estimuladas a abrirem-se à novidade da verdade evangélica, de que recebem impulso para novos progressos. Quando vai se introduzir, vai levar a mensagem de Jesus Cristo para uma cultura, ali mostrar para ela que haverá um progresso, que haverá uma liberdade maior e um crescimento daquela cultura. A palavra de Deus, portanto, deve permanecer com aquela abordagem de sentido original. Sim, não vai mudar em nada. Única, mensagem única que Jesus imprimiu com sua própria pessoa ao desejar revelar o Pai e oferecer a salvação. Então, aqui na palavra escrita, a gente tem essa questão, que existe uma única fonte, a palavra, a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus viva, e também a enculturação, tá? E no capítulo 3, traz a resposta à palavra de Deus. Então, percebe, Deus se revela, Deus fala, né? Existe a palavra de Deus, ele se revela, existe a palavra escrita, e agora existe uma resposta a essa palavra de Deus. Vamos entender o que é isso. Primeiramente, precisa haver a escuta. Nós precisamos escutar. A humanidade precisa escutar a palavra de Deus. Quando Deus fala, a primeira resposta exigida é o silêncio da escuta. Para poder ouvir Deus, gente, a gente precisa fazer silêncio. Nós ouvimos Deus falar no silêncio. Parece óbvio, mas este é um tema relevante não só para a fé, mas para a cultura contemporânea em geral. Dificilmente hoje as pessoas param para ouvir. Elas sempre estão justificando algo. Quando começa a ouvir, já começa a falar na frente, não deixa o outro terminar de falar. Sempre quer mostrar a sua opinião, quer se posicionar, quer se colocar. Então, é algo da nossa cultura, tá bom? Então, é importante que a gente, ao ouvir a palavra de Deus, pare para realmente fazer silêncio e escutar o que o Senhor quer falar. Continuando na Dei Verbum, desde as primeiras palavras, ela permite descobrir o valor do silêncio como condição necessária para que a palavra pronunciada tenha sua valência, sua validade e alcance seu significado.
O valor do silêncio nunca será esgotado. Não pode ser confundido silêncio com a ausência de palavras. Identifica-se, ao contrário, com a vontade de melhor acolher o que é dito. Então, nós fazemos silêncio, nós nós silenciamos a nossa palavra, mas não a palavra de Deus. Então, quando a gente silencia, é para melhor ouvir a palavra de Deus. E a palavra é dita, então nós temos que fazer silêncio para ouvir. A Sagrada Escritura é tão rica de silêncio que poderia ser facilmente definida como o livro do silêncio de Deus. Lindo, hein? Lindo, lindo. Por quê? Porque é no silêncio que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pare e pensa isso aí, tá bom? Vamos lá, continuando. A Constituição Dei Verbum fala da obediência da fé. A obediência é a outra face da escuta. Então, o silêncio para ouvir e a obediência para escutar. Existe uma tríplice resposta, nós estamos falando agora da resposta à palavra, né? Então, existe uma tríplice resposta à palavra de Deus. Quais são essas respostas? A primeira consiste no narrar. Então, nós vamos narrar a palavra de Deus. A palavra de Deus conta as diversas histórias que constituíram o acontecimento da salvação. São muitos livros que narram a história da salvação. Não se considera que a narração seja apenas uma técnica literária. De fato, enquanto a igreja anuncia a palavra de Deus, narrando as várias fases da história da salvação, ao mesmo tempo deve envolver o interlocutor para que responda com fé. Então, preste atenção, no momento em que nós vamos ler ou ouvir a palavra de Deus, é importante que a gente leia não apenas como uma história, como um fato, mas algo que envolva-nos a viver esta mensagem que Deus quer nos passar. Envolvimento e a possibilidade de participação. Então, esta palavra de Deus, ela tem um conteúdo que precisa ser aplicado na nossa vida e vivenciado por nós. A segunda resposta à palavra de Deus consiste em evocar. Vamos entender o que é isso. Adentrar mais profundamente nos sinais que exprimem aquilo que está sendo dito. Então, aquilo que diz transmite sinais, e esses sinais precisam ser compreendidos. A veneração das escrituras sagradas, venerar as escrituras sagradas enquanto palavra de Deus, não se deve compreender como um simples ato formal que insere os textos em um espaço cultural. Aquilo que é dito vai muito mais além. Nós já falamos sobre isso aqui hoje, que é o que está por trás daquilo que é verbalizado, aquilo que é dito, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos evocar a palavra de Deus, adentrar mais profundamente e compreender os sinais que estão ali na palavra. E a última reação, a última resposta se manifesta na performatividade. Olha que interessante essa palavra, performar, performatividade. Obriga quem escuta a envolver-se e comprometer-se com aquilo que é dito. Então, se eu vou ouvir a palavra de Deus, eu preciso me comprometer com ela. Eu estou ouvindo para que ela seja aplicada na minha vida e eu me comprometo. É uma linguagem performativa. Então, a palavra de Deus é uma linguagem performativa, que ela vai provocar esse comprometimento do homem com a palavra de Deus. É uma palavra de criação e transformação. Nós, quando quando escutamos, nos sentimos chamados a colocar-nos no segmento de Jesus Cristo, tornando-nos seu discípulo. Nós não estamos ouvindo por ouvir, nós precisamos ouvir para nos tornarmos discípulos de Jesus. A Dei Verbum recorda essa dimensão ao afirmar: nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem ao encontro de seus filhos cheio de amor e fala com eles.
E tão grande é a força e o poder da palavra de Deus que ela constitui o sustento e o vigor da igreja, e é para os seus filhos fortaleza da fé, alimento da alma e fonte pura e perene da vida espiritual. Nós encontramos isso no documento Dei Verbum, na Constituição Dogmática, número 21, tá? Então, entendemos aqui a escuta e a resposta à palavra de Deus. Então, nós ouvimos, Deus se revela, Deus está escrito, a palavra de Deus está escrita, ela se encultura, e agora a gente responde a essa palavra. E nós respondemos e precisamos divulgar essa palavra. No quarto capítulo, ele tem como título A Palavra de Deus Corre. Então, o subtítulo vem A Corrida. Vamos entender o que é essa A Corrida. A Dei Verbum expressa o mistério, evocando, o evocar, evocando pensamentos e conteúdos a que a razão sozinha não seria capaz de responder. Então, a Dei Verbum vem trazer para nós um mistério através de pensamentos e conteúdos que a nossa razão, por si só, não conseguiria responder, não conseguiria avançar, dar continuidade, levar para frente. A conclusão desse concílio, a partir da Dei Verbum, diz o seguinte: assim, pois, a leitura e estudo dos livros sagrados, a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada. E o tesouro da revelação, confiado à igreja, encha sempre mais os corações dos homens. Então, o que quer dizer isso? A partir da leitura da Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, esta precisa ser levada adiante. É a mensagem, é o pedido que Jesus Cristo faz para todos nós, batizados. Os textos do Novo Testamento, em muitas ocasiões, recorrem à imagem da corrida. O apelo se destina a evocar o entusiasmo e a pressa em levar a todos a palavra de Deus. Entre os tantos, um exemplo extraído do livro dos Atos dos Apóstolos é sintomático. Refere-se ao diácono Filipe, que estava sentado em sua casa. O Espírito pede a ele que vá ao encontro do etíope, que retornava de Jerusalém e ia para casa lendo o livro do profeta Isaías, sem compreender a fundo o significado. Filipe não faz o Espírito repetir 2 vezes o convite, e ainda enquanto o Espírito falava, corre em direção ao etíope para anunciar-lhe a salvação e oferecer-lhe o batismo. Aqui está em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, versículos de 26 a 31, onde fala de Filipe que vai evangelizar, que vai falar, vai explicar as escrituras para o etíope. O tema da corrida também traz à mente o que aconteceu na sequência do anúncio da Páscoa. Conta o evangelista que, diante da preocupação de Maria Madalena ao ter visto a pedra do sepulcro colocada de lado, Pedro e João andaram apressadamente até o sepulcro, uma corrida. O relato é conhecido e a corrida de Pedro e João não é diferente da corrida que cada cristão é chamado a cumprir para dar testemunho da ressurreição, uma vez que foi envolvido verdadeiramente pela esperança da fé. Então, nós que acreditamos em Jesus Cristo, precisamos correr para anunciá-lo. O Evangelho, assim, parece querer imprimir um sentido particular ao correr mais veloz João e ao mais lento de Pedro. Ambos correm, mas um chega antes do outro. Não se afasta muito de seu sentido se interpretarmos a corrida do apóstolo mais jovem como sinal do amor que por primeiro descobre a novidade que a Páscoa encerra. Pedro, e com ele toda a instituição que representa, é mais lento, onerado provavelmente pelo peso da autoridade e do serviço diário a ser prestado, é mais ofegante e sua demora atrasa a tomada de consciência da novidade pascal. Olha que linda a explicação aqui, porque que
João chega primeiro e por que que Pedro chega depois? João é mais jovem, tem mais fôlego, tem mais ânimo, tem mais energia para correr. E ele mostra, então, o sinal do amor, o desejo de mais rápido possível anunciar. Quantos e quantas pessoas, né, sentem esse ardor missionário, esse desejo, esse amor por Jesus Cristo e quer passar para todas as pessoas. João é o mais jovem e tem esse ardor e esse amor por Jesus Cristo. Pedro, representando a igreja, representando o peso da autoridade, a responsabilidade do serviço a ser prestado, né? É um pouco mais lento, mas ele chega lá da mesma forma. Em todo caso, continuando aqui, confirma-se que o amor chega sempre primeiro. Olha, João chegou primeiro, é o amor chega primeiro. E intui-se que o mistério do sepulcro vazio é apenas o prelúdio de um testemunho que mudará o rosto da história. João não entra rapidamente no sepulcro exatamente porque ama. Ele espera até que Pedro o alcance, de modo que Pedro, por primeiro, possa atravessar o limiar e compreender o evento da ressurreição, tornando-se a primeira testemunha. Olha que linda aí a tradição, mostrando isso para nós, né? Pedro, o primeiro Papa, aquele a quem Jesus entregou a chave da igreja, ele entra primeiro para verificar a ressurreição do Senhor. A corrida dos dois é desigual em termos de idade, mas no fim é idêntica para ambos. O maravilhamento e o estupor do sepulcro vazio se transformam em uma ânsia pela comunicação que desconhece limitações. É o desejo de ambos de anunciar, de correr para anunciar Jesus, que está vivo. Partindo de Jerusalém até chegar em Roma, a corrida de Pedro e João não terá descanso algum. Aquele, não podemos deixar de falar, pronunciado diante do chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, que prometiam conceder-lhes a liberdade desde que não mais anunciassem a ressurreição de Jesus, é testemunho de uma fé que será o fundamento perene do querigma, ou seja, nada iria impedi-los de anunciar que Jesus estava vivo e que havia ressuscitado. Até o dom total da vida, os apóstolos e os discípulos do ressuscitado serão chamados a fazer suas as palavras que Paulo escreve. Vamos ver o que Paulo escreve? Estávamos dispostos não só a transmitir-vos o evangelho de Deus, mas dar-vos nossa própria vida, para dar ao mundo o testemunho de um acontecimento que tem algo de irreal, mas que é o início de uma ininterrupta história de evangelização que permanece até os nossos dias. Isso aqui foi Paulo falando, tá? Continuando, então nós vimos aqui a corrida, e isso mostra o quanto é importante conhecer a palavra de Deus e sair com esse ardor missionário de levá-la adiante, e aí vem aqui a evangelização, que nada mais é do que essa corrida para anunciar Jesus Cristo vivo, é evangelizar. A Dei Verbum, ao abordar a grande temática da palavra de Deus, porque Dei Verbum, o verbo de Deus, a palavra de Deus, é a razão dessa constituição dogmática. Ela também provoca a reflexão sobre a missão da igreja e de cada fiel, que é a evangelização. Então, ao abordar a Dei Verbum, ao abordar a palavra de Deus, está mostrando a importância da evangelização, que é a transmissão dessa palavra. Diz assim, olha, um trecho da Constituição afirma isso. Assim Deus, que falara outrora, dialoga ininterruptamente com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, pelo qual ressoa a viva voz do Evangelho na igreja e através dela no mundo, conduz os fiéis a toda a verdade e faz a palavra de Cristo habitar neles com abundância. Essa solicitação da evangelização provoca
duas reflexões. Quais são essas reflexões do sair para evangelizar? A primeira reflexão é o convite a seriamente considerar o valor da palavra de Deus na igreja. Então, a De Verbum vem mostrar a importância e o valor da palavra de Deus na igreja. Não basta possuir a Bíblia se esta não se torna palavra que todos os dias impulsiona os fiéis a deixarem-se plasmar para orientar cristamente a vida. Ignorar as sagradas escrituras é ignorar a Cristo, afirmava São Jerônimo. Continuando, a segunda reflexão. Então, a primeira é mostrar o valor da palavra de Deus na vida da igreja e que a Bíblia não é apenas para estar ali sendo empoeirada num móvel de dentro da nossa casa ou mesmo dentro da igreja, que ela precisa todo o conteúdo dela ser plasmado dentro de nós. E a segunda reflexão diz o seguinte: toca o tema da veracidade da palavra de Deus. Todos são chamados a tornar-se ministros da palavra e seus servidores por força do batismo recebido. Todos nós, todas as pessoas que foram batizadas, são responsáveis por anunciar, por levar a palavra de Deus ao mundo. A palavra de Deus é palavra de verdade. Então, essa reflexão diz que a palavra de Deus, o tema da veracidade da palavra de Deus. Nós vimos que a Dei Verbum vem trazer isso para nós. O lugar privilegiado para que a igreja acolha essa verdade, que é a palavra de Deus, profunda da palavra de Deus, é a Eucaristia. Então, dentro da igreja, nós encontramos a verdade da palavra de Deus na Eucaristia. Assim como através da participação assídua do mistério eucarístico cresce a vida da igreja, assim se deve esperar um novo impulso de vida espiritual através de uma veneração crescente da palavra de Deus. Então, assim como a Eucaristia é a vida da igreja e faz a igreja crescer, assim também nós precisamos acreditar e venerar a palavra de Deus. Aqui nós encerramos, então, a revelação como palavra de Deus neste livro, do Caderno do Concílio, que é o número 2 do Jubileu de 2025, que tem este tema, a revelação como palavra de Deus. Aqui nós estudamos a Dei Verbum e nós nos veremos na próxima aula. Te vejo lá. Até!